Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo com notícias resumidas e atualizadas para quem me segue na internet. Você que é meu seguidor, um grande abraço, minha saudação especial. E aqui a gente trabalha para encardir, para deixar um produto bom para vocês, entregar um produto bom. Eu faço a pesquisa, faço a redação, faço a locução. E antes disso tem que fazer uma revisão ainda, a postagem, às vezes a internet tá lenta, não é fácil. Eu digo para você que eu faço isso com amor e não sou monetizado. Meu canal não é monetizado, eu não penso nisso. Eu tenho a alegria de saber que muitas pessoas me seguem. Mesmo aquelas que não dão like, não se inscrevem, mesmo assim é um prazer saber que vocês estão aí acompanhando, ok? Web Jornal do Paulo Maciel aqui no endereço eletrônico @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Ou você escreve lá, digita Paulo Roberto Maciel Maciel e chega ao Facebook, ao blog, ao Instagram, ao YouTube. Edição de quarta-feira, meio de semana, dia 4 de setembro de 2024. No mês de setembro tem feriado, hein? Neste sábado, dia 7. Feriado nacional, dia da independência do Brasil. Dom Pedro I gritou: independência ou morte. Mas ainda falta essa independência no nosso Brasil, nesse momento conjuntural que vivemos, não é? É picardia o que o brasileiro está passando, muitos brasileiros estão passando neste momento. Não está fácil para muitos brasileiros e nós estamos rezando. E Deus age, ainda que a gente pense que Ele está demorando, mas Ele age no momento certo. Ele dá tempo às pessoas de se converterem. Bem, é o mês da Bíblia. Falar em conversão é o mês da Bíblia. O santo que origina o mês da Bíblia é São Jerônimo. É isso aí, São Jerônimo, que fez uma bela tradução da Bíblia. Tem vários santos neste mês, hein? Vários santos. Tem Nossa Senhora das Dores, São João Crisóstomo, São Cornélio e São Cipriano, São Roberto Belarmino, São Januário, São Mateus, São Cosme e Damião, santo que tem uma tradição de distribuição de balinhas para crianças, né? Algumas comunidades. São Venceslau, São Vicente de Paulo, os arcanjos, São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Então tem vários santos. Depois você pesquisa aí, você que gosta de saber quais são os santos da igreja. E você que é devoto também, um grande abraço, tenha muita fé, né? É importante ter fé para receber as graças da intercessão do santo. Bem, estamos aqui no dia 4 de setembro, a fase da Lua que começou no dia 2 é nova, estamos passando 248 dias do ano, faltando 118 dias para terminar 2024 nesse ano bissexto, que já teve um dia a mais no mês de fevereiro. É a 22ª semana do tempo comum na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana. Alguns santos de devoção são São Marcelo, Santa Rosália, São Vitalício, não, São Vitálico e São Moisés. Olha, o que se comemora dia 4, quarta-feira? Dia de comer uma sobremesa extra. É no mundo secular isso, hein? No mundo civil. Inventaram esse dia aí, dia de comer uma sobremesa extra. Quer dizer, já não chega comum não, tem que comer uma extra. Olha, muito cuidado com o peso. Dia Mundial do Taekwondo e Dia Mundial da Saúde Sexual. Agora deixa eu ver aqui algumas manchetes para deixar a pitadinha da notícia com vocês. Taxista septuagenário desaparecido em Alegre é encontrado morto. Cargo federal extra para o Rio Grande do Sul deverá ser extinto. Confirmado o bloqueio do X, antigo Twitter, no Brasil. Isso repercute, reverbera no mundo todo.
Fogo destrói apartamento em Vila Velha, no Espírito Santo. Cães soltos em grande número preocupam na Serra e já feriram uma idosa, esses cães. Um deles, né? Confira resultados da Série A do Brasileirão Masculino de Futebol e classificação. Ressoa o caso do menino de Linhares morto em incêndio. Apreendidos pela Polícia Federal no Espírito Santo perfumes importados sem nota fiscal. Drogas encontradas no sul espírito santense. Meu Deus do céu, muita droga, gente. Será que as pessoas não têm a consciência de que a droga é um mal e ao mal não se dá trégua, não se deve envolver com isso? Só leva ao hospital, leva a presídios, leva à morte e pode levar ao inferno. Depois dessa passagem terrena, saia dessa vida, gente. Quem está envolvido nisso, saia fora. Vamos falar de espiritualidade para melhorar, então, a cabeça dessas pessoas. Dia 4 de setembro, às 19 horas, tem celebração eucarística, que é o sinônimo de missa, na Catedral de Colatina. O celebrante, o presidente da celebração, pode ser o pároco local, Padre José Valdeci Romão, ou o vigário paroquial, Padre David José Langa Lopes. Quer mais informação para colocar intenções na missa, missa de 7º dia, missa de 1 ano? Vá à secretaria paroquial que funciona na entrada da catedral. O telefone é 2102-5010. Se você quer informação sobre a Paróquia Santa Clara dos Franciscanos em Colatina, na zona urbana, bairro São Vicente, o telefone é 3722-6249. E é o local onde existe o Mosteiro das Irmãs Clarissas, do lado do bairro. Fica no bairro São Judas Tadeu, o Mosteiro das Irmãs Clarissas, onde tem missa diariamente às 7 horas e no domingo às 8 horas. Tem um telefone até para falar diretamente com o mosteiro, hein? 3721-0864. Paróquia Imaculado Coração de Maria, em São Silvano, o bairro mais importante demográfica e economicamente de Colatina, da matriz Imaculado Coração de Maria. O telefone é anote aí, 9507-2251. E agora, meu segundo município, onde estive recentemente, Vila Velha, temos o Santuário Divino Espírito Santo na zona urbana central. Telefone fixo 3329-1266. Agora eu quero falar para você que está desocupado. Existem chances para você se ocupar, para você ser fichado numa corporação, mas você tem que ir atrás, correr atrás. Não pode ficar sentado esperando o emprego cair na sua mão, não, tem que procurar. Então existe o Cine, por exemplo, que é uma repartição pública que intermedia a contratação dos desocupados, fazendo aquela ponte entre a firma interessada no operário e aquele que está sem emprego, ok? O Cine faz essa ligação. O telefone é 3721-7102 em Colatina. E o endereço físico na Princesa do Norte é Avenida Getúlio Vargas, número 98, no centro, em frente ao Banco Bradesco. Agora é hora de previsão de tempo. Atenção, temos aqui a previsão de tempo para esta quarta-feira, 4 de setembro de 2024. A previsão, gente, é do Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural, onde eu estou pesquisando. E aqui diz o seguinte: o tempo segue estável, ou seja, um tempo que não varia muito em todo o estado. O sol predomina e não há previsão de chuva no Espírito Santo. A umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 30% à tarde em todo o oeste capixaba e cair para menos de 20% no trecho sudoeste. Olha, umidade pequena, hein? Bem baixa, 20% no trecho sudoeste. O vento sopra com moderada intensidade no litoral da região sul e na Grande Vitória. E falar na Grande Vitória, a temperatura fica da seguinte forma: 20 graus a mínima e 33 graus Celsius a máxima. Notas importantes: cães soltos em grande número preocupam na Serra, Grande Vitória, Espírito Santo. Olha, a Serra, município da Grande Vitória, no estado do Espírito Santo, tem 25 mil animais soltos nas ruas, segundo notícia
tornada pública neste mês de setembro. Recentemente, uma idosa foi mordida por um cão e o caso repercutiu em mídias diversas. A mulher ficou com um grande hematoma num dos membros inferiores e criticou os casos de animais largados nas ruas, mesmo demonstrando afeto por cachorros. As pessoas podem gostar dos animais, mas ninguém gosta de ser atacado. Eu também já fui atacado por cães. Uma vez um cão me mordeu o pé. Quando eu era criança, um cão me mordeu a barriga, aqui perto do umbigo. Aqui em Colatina, no bairro Vila Lenira, um cão no meio da rua também me atacou. No bairro Colatina Velha também aconteceu um caso. Então, é uma situação difícil, gente. Cão não pode ficar na rua, principalmente se é um cão bravo. Droga apreendida em galpão de firma em Vila Velha. Cerca de 30 quilos de maconha foram apreendidos no galpão de uma empresa no estado do Espírito Santo. O destino era o estado da Bahia. Cães farejadores da polícia colaboraram para o encontro dos produtos tóxicos. O entorpecente estava junto a outras mercadorias numa caixa de papelão que continha também pó de café para disfarçar. O endereço da firma fica no município de Vila Velha. Grande Vitória. Agora, ainda o assunto é droga. Drogas encontradas no sul espírito-santense. Crack, cocaína e grande quantidade de maconha foram apreendidos no município de Cachoeiro do Itapemirim, na região sul espírito-santense. O quantitativo soma mais de meia tonelada de narcóticos. Meu Deus do céu, muito, hein? Muito produto tóxico. Os produtos ilícitos foram localizados numa ação da polícia militar que encontrou o suspeito utilizando um bar numa área que deveria ser de lazer e diversão e não para a prática de crime na localidade de Safra. Uma arma de fogo também foi encontrada. O suspeito foi levado para a delegacia. Taxista desaparecido é encontrado morto. O corpo de um taxista septuagenário que estava desaparecido em Alegre, na região sul do Espírito Santo, desde o mês de agosto, dia 27, foi encontrado na zona rural do município de Muqui, também no sul. O homem de 77 anos de idade era muito querido na região e foi vítima de assassinato. Olha, um taxista antigo da região. O carro foi incendiado e localizado no dia 28 de agosto, após a contratação de uma viagem por algumas pessoas no centro alegrense. A informação reverberou em 2 de setembro de 2024, segunda-feira, e no dia seguinte, na expectativa da liberação pelo Serviço Médico Legal de Cachoeiro para sepultamento. Então, essa informação repercute no estado do Espírito Santo. Lamentável o que aconteceu. Nossas condolências aos familiares enlutados. Que a polícia consiga descobrir o autor e fazer justiça. Apreendidos pela Polícia Federal perfumes importados sem nota fiscal no Espírito Santo. A Polícia Federal deteve no aeroporto de Vitória um senhor com uma carga de perfumes importados irregularmente. O homem tem 54 anos e não possuía notas fiscais dos perfumes paraguaios, o que caracteriza sonegação de tributos. Agentes informaram que o suspeito viajava frequentemente a fim de adquirir mercadorias que comercializava pela web, pela internet, sem as devidas notas. Ressoa o caso de menino de Linhares morto em incêndio. O menino de 1 ano e 4 meses morreu em Linhares, numa casa que pegou fogo no último fim de semana, e a informação ressoa em várias mídias estaduais. Ele morava no imóvel com a mãe e o padrasto. Esse homem de 28 anos foi detido sob a justificativa de abandono de incapaz, conforme informou o delegado da Polícia Civil, Fabrício Lucindo, pois estava fora da residência no momento do sinistro. O caso se deu no dia 31 de agosto de 2024, no sábado. Fogo destrói apartamento em Vila Velha, no Espírito Santo.
Um apartamento do 13º andar de um edifício foi completamente destruído pelo fogo entre 18 horas e 21 horas no bairro Praia da Costa, em Vila Velha. O caso se deu no dia 2 de setembro de 2024, segunda-feira. O prédio tem 2 torres e o apartamento atingido pelo sinistro é considerado de luxo. A perícia foi marcada para acontecer no dia 3, após a Defesa Civil ser acionada e verificar o que aconteceu na edificação. Houve muito desespero, com muita gente gritando no condomínio e na vizinhança. Os moradores foram orientados pelos bombeiros a não dormirem no local no dia do incêndio. Uma mulher inalou muita fumaça e foi encaminhada para um hospital a fim de receber os cuidados médicos. Tem um outro incêndio aqui, só que em vegetação. Incêndio atinge vegetação em Pancas, no noroeste do Espírito Santo. Um incêndio atingiu recentemente a localidade conhecida como Pedra da Tirolesa, afetando a vegetação no município de Pancas, na região noroeste do Espírito Santo. A estrutura de cabos da tirolesa, segundo as primeiras informações, não foi atingida pelo fogo. A notícia dá conta de que o fogo pode ter sido criminoso. Lamentável, hein? Amigos e amigas, olha, Semana da Pátria, Semana dos Patriotas, Semana da Independência do Brasil. Semana Brasil, tem muitas lojas ainda fazendo essa promoção com descontos nos seus produtos. Independência ou morte, dia 7 de setembro, sábado, é o dia da nossa independência, da comemoração. Bem, agora é hora de falar da cotação do café no fechamento dos negócios na terça-feira, dia 3 de setembro de 2024. O produto se comportou da seguinte forma no Centro de Comércio de Café de Vitória: a saca de 60 quilos, o vegetal em grão. Vamos ver como se comportou a rubiácea. O Arábica bebida dura R$ 1.395. O Arábica bebida Rio, R$ 1.155. Conilon bica corrida tipo 78, R$ 1.404 a saca. No mercado financeiro em São Paulo, o dólar fechou em alta de 0,4%, cotado a R$ 5,64. É um valor significativo, hein? E esse é o dólar oficial. Tem o dólar turismo, o dólar no paralelo, que é muito mais alto. E a Bolsa de Valores, o Ibovespa, teve baixa de 0,4% a 134.353 pontos. E agora algumas notícias significantes do nosso estado do Espírito Santo. Olha, uma notícia que nos traz tristeza, mas também a consciência religiosa tranquila de que Deus recebeu essa alma. Uma criança atropelada morre em Linhares. Um menino de pouco menos de 2 anos de idade foi atropelado por um ônibus escolar no bairro Residencial Rio Doce, em Linhares, no norte do Espírito Santo, e morreu no período vespertino de terça-feira, 3 de setembro de 2024. Esse menino teria saído correndo do portão da residência quando aconteceu o acidente. O avô da criança ficou muito emocionado e precisou ser levado para o hospital. O motorista fez o teste do etilômetro, que deu negativo para o consumo de álcool, e o cadáver foi levado para o serviço médico legal. Nossos pêsames à família, né? Triste fatalidade, mas aconteceu, nós só temos que rezar. Corredora morre em atropelamento no sul do Espírito Santo. Uma ciclista morreu na Rodovia do Sol, no município de Itapemirim, no sul capixaba. Foi na ES 060 quando a ciclista estava correndo, exercitando-se para uma competição. A motorista que a atropelou foi levada para a delegacia itapemirinense.
A esportista falecida é natural do estado da Bahia, mas estava aqui, morando aqui no Espírito Santo. Nossos sentimentos também aos enlutados. Incêndio em vegetação de Pancas e fumaça da Amazônia em Vitória. O fogo voltou a queimar na vegetação existente na região dos Pontões, no município de Pancas, no noroeste do Espírito Santo. Os bombeiros foram acionados para a área a fim de combater o incêndio. Enquanto isso, uma fumaça proveniente de queimadas chegou à Vitória, no estado do Espírito Santo, deixando o céu cinzento, que pode durar até esta quarta-feira, dia 4 de setembro de 2024. Mesmo uma queimada distante, como a da região do Amazonas, traz fumaça num corredor que segue até o território capixaba. Olha só, queimada do Amazonas traz a fumaça que vem para a Grande Vitória e a região metropolitana do Espírito Santo. O céu ficou cinzento com essa espessa fumaça. Saudação a você que acompanha meus endereços na internet. Paulo Roberto Maciel. Maciel é só digitar e você vai ao Facebook, blog, Instagram e YouTube. Mais de 6 milhões e meio de casos de dengue no Brasil. Foram registrados até agosto de 2024 no Brasil 6 milhões e meio de casos prováveis de dengue no território nacional. A enfermidade é causada pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. Entre 20 e 49 anos é a faixa etária mais atingida. Olha, é um problema sério essa dengue, hein? Que teve um crescimento extremo após 2023. Logo no início de 2023 e também em 2024. Cargo federal extra para o Rio Grande do Sul, criado pelo PT, Partido dos Trabalhadores, será extinto. A Secretaria Extraordinária, uma espécie de ministério para o Rio Grande do Sul, instituída pela nova era da gestão do PT no Palácio do Planalto, em maio de 2024, deverá ser extinta na primeira quinzena deste mês de setembro. A pasta, comandada por um político petista gaúcho, foi criada com a justificativa de ajudar no enfrentamento das enchentes que afetaram drasticamente o estado sulino brasileiro. A medida provisória que criou o cargo terá sua validade encerrada no dia 25 de setembro, mas noticia-se que até o dia 12 cessarão os trabalhos, ou seja, ainda na primeira quinzena do mês. Para continuar existindo após a validade, o cargo teria que ser aprovado pelos parlamentares em Brasília. Os petistas tentaram até fazer a importação de arroz, alegando o problema das cheias no Rio Grande do Sul, mesmo que os produtores dissessem que não era necessário. No entanto, o leilão foi cancelado em razão de irregularidades detectadas no processo que tiveram grandes repercussões negativas em mídias diversas. 70 mil capixabas optam por energia fotovoltaica, a energia solar. Muitos capixabas já estão optando pela energia solar com a instalação de placas fotovoltaicas no telhado de suas casas. Mais de 70 mil espírito-santenses já estão usando a energia proporcionada pelos raios do sol. Especialistas dizem, no entanto, que é preciso tomar os devidos cuidados para sustentar os materiais que são colocados no alto do telhado. No Recife, capital de Pernambuco, uma estrutura de telhado caiu recentemente e a suspeita é o peso da instalação de placas. Amigos que seguem meus endereços eletrônicos, @Paulo Roberto Maciel 6/ é um deles. Vamos falar sobre essa notícia famigerada
da suspensão do site X. Vamos falar porque é notícia do momento, muitas notas sendo divulgadas. Então nós temos que falar aqui também sobre o que está acontecendo, né? Nota cibernética aqui no caso, né? É lamentável, eu não acho que deveria acontecer isso, mas vamos lá. O que importa é o fato em si. Confirmado o bloqueio do X no Brasil. Em 2 de setembro de 2024, a suspensão do X, o antigo Twitter, foi confirmada no Brasil pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, STF, após decisão já tomada no mesmo sentido pelo ministro A. de Moraes. Foi determinada ainda a cobrança de uma multa diária de R$50 mil de quem usar o denominado VPN, Virtual Private Network, para acessar a rede social. Foi aplicada à plataforma digital uma multa milionária, que ainda não teria sido paga, além da exigência do cumprimento de ordens judiciais e a nomeação de novo representante no Brasil. Essa notícia repercute em várias mídias, não só no território brasileiro, como internacionalmente. E não se sabe aonde tudo isso vai terminar. Mas o fato é esse e aqui estamos fazendo o registro. Amigos que me seguem no endereço eletrônico @PauloRobertoMaciel, Maciel 7919, eu vou falar a tabela do Campeonato Profissional de Futebol Masculino, para você que é esportista. 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro Masculino de Futebol, jogos do Brasileirão 2024, válidos pela primeira divisão. Vamos a alguns resultados. Por exemplo, dia 31 de agosto, houve os seguintes resultados. O Cuiabá venceu o Criciúma por 2-1 e o Botafogo venceu o Fortaleza por 2-0. Por isso o Botafogo lidera a Série A. No dia 1º de setembro, o Cruzeiro derrotou o Atlético Goianiense por 3-1, o Atlético Mineiro venceu o Grêmio por 3-2 e o Corinthians venceu o Flamengo por 2-1. Já o Verdão, o Palmeiras, derrotou o Atlético Paranaense por 2-0. O Fluminense também fez 2-0 no São Paulo Futebol Clube. E o Internacional venceu o Juventude por 3-1. O Red Bull Bragantino também se deu bem, hein? 2-1 no Bahia, no dia 1º de setembro. E o Vasco da Gama derrotou o Vitória por 1-0. O Botafogo, com isso, lidera a Série A com 50 pontos ganhos. O Fortaleza é o vice-líder com 48, enquanto o terceiro lugar cabe ao Palmeiras, com 47 pontos ganhos. Já o Flamengo está na 4ª colocação com os mesmos 44 pontos anteriores. O Cruzeiro está em 5º lugar com 41, enquanto o São Paulo Futebol Clube encontra-se na 6ª colocação também com 41 pontos. A 26ª rodada da Série A começa dia 14 de setembro, sábado, com 3 jogos. Atlético Goianiense e Vitória às 16 horas no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia. Atlético Paranaense e Fortaleza na Liga Arena, em Curitiba. E Botafogo e Corinthians, 21 horas no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, a capital fluminense. Outras partidas no domingo, dia 15, 16 horas, Palmeiras e Criciúma. Tem também, deixa eu ver aqui, Red Bull Bragantino e Grêmio. Olha aí. O Red Bull vai enfrentar o Grêmio jogando em casa, hein? Bragantino jogará em Bragança Paulista. Também tem Juventude e Fluminense. 18h30, Cruzeiro e São Paulo, Bahia e Atlético Mineiro, Flamengo e Vasco. E na segunda-feira, dia 16, um jogo isolado, Internacional e Cuiabá.
Nota comercial da Independência. Semana da Pátria nas lojas, hein? A Semana Brasil, que foi bastante incentivada na época do governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, está sendo realizada por alguns comerciantes e empresários em suas lojas Brasil afora. Há estabelecimentos que prometem descontos consideráveis nas mercadorias. A campanha é para comemorar a independência do Brasil, cuja data festiva é 7 de setembro, este sábado, quando está prevista também uma manifestação patriótica em São Paulo, com a presença do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e várias outras lideranças políticas, principalmente do espectro da direita, né? As pessoas que lutam pelo tripé Deus, Pátria, Família, e agora juntou-se também a liberdade e a defesa do Estado Democrático de Direito. Olha, essa notícia que eu estou pesquisando aqui não é muito positiva, mas nós temos que falar, nós que somos responsáveis, que não queremos pecar pelo crime, pelo pecado de omissão. Acaba sendo um crime a omissão, né? Você vê uma coisa errada e não fala. Então, mesmo se não for totalmente errada, pode ser reparada. Então, olha aí, imposto de valor agregado, IVA, do Brasil pode ser o maior do mundo, 28%. Tema discutido em vários setores neste ano de 2024 e também em 2023, o projeto sobre impostos da equipe econômica do PT, o Partido dos Trabalhadores, ainda reverbera nas mídias. Com projeção de 28% de alíquota, o Brasil pode ter o imposto de valor agregado, o IVA, mais alto do planeta, superior até que a Hungria, que é de 27% na Europa, e acima também dos países da América, como o México e Chile. No Canadá, o IVA é de 5%. A alíquota inicial da equipe econômica era de 26,5%. Nos países mais desenvolvidos, como os europeus, o dinheiro arrecadado volta para a população em forma de serviços públicos, o que em muitos casos não é percebido com eficiência no território do Brasil. A regulamentação do projeto de reforma tributária ainda segue sendo analisada no Senado e só deve ser votada após a eleição de 2024. O IVA, o Imposto de Valor Agregado, é aplicado em 170 países. Amigos e amigas, vamos falar agora sobre o período eleitoral, porque as eleições já estão aí com candidatos se apresentando pelas ruas, pelas praças, pelas feiras. Então, temos que falar sobre isso. Neste ano de 2024 acontecem as eleições municipais, que vão eleger novos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Brasil tem 156 milhões de eleitores aptos a votar no pleito de 2024. Vamos a essa informação essencial. Cerca de 156 milhões de eleitores estão aptos a ir às urnas para eleger prefeitos e vice-prefeitos em 5.569 cidades do país, além de aproximadamente 58 mil vereadores, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. As exceções são o Distrito Federal e o arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco, onde não há disputa para prefeito nem para vereador. O primeiro turno das eleições será realizado no dia 6 de outubro, um domingo. Nos municípios com mais de 200 mil eleitores, onde nenhum candidato a prefeito alcançar a maioria absoluta dos votos, haverá segundo turno para esse cargo no dia 27 de outubro. O início da votação será às 8 horas, com encerramento às 17 horas pelo horário de Brasília. No dia 16 de agosto começou a propaganda eleitoral geral,
com faixas, bandeiras, distribuição de santinhos, né? Populares santinhos, as fotografias dos candidatos, o anúncio em alto-falantes, entre outras formas. No dia anterior foi o fim do prazo para o registro de candidaturas, hein? A programação eleitoral no rádio e na televisão, que se restringe ao horário eleitoral gratuito, ocorre no primeiro turno de 30 de agosto a 3 de outubro. Já para o segundo turno, o período é de 11 a 25 de outubro. Os eleitores que não conseguirem votar no primeiro turno podem justificar sua ausência no próprio dia da eleição, por exemplo, quando se está em outra cidade. Mas, se não fizerem isso, precisarão apresentar sua justificativa até o dia 5 de dezembro. No caso do segundo turno, quem não votar pode justificar a ausência no próprio dia do pleito ou apresentar a justificativa até 7 de janeiro de 2025. Vamos votar com consciência, pensando muito bem, analisando a vida pregressa do candidato, né, suas propostas, verificando se realmente o que ele está falando é verdade. Hoje você tem muitas condições de fazer essa verificação, né? Vamos ser sensatos. Vamos fazer aqui uma catequese para colocar na nossa cabeça a possibilidade de reflexão. No mundo temos que refletir sobre tudo. Por exemplo, quando é que o fiel cristão peca? Você sabe? Você que é cristão? O pecado grave na Igreja Católica é saber, querer e fazer, o que não é recomendado. Então a Igreja não recomenda uma coisa e você vai e faz aquilo sabendo, querendo, você pecou. Saber, querer e fazer, preste atenção. Um homem, por exemplo, disse que se submeteu a uma vasectomia tempos atrás. Ele não tinha conhecimento de que é um procedimento reprovado pela Igreja. Assim, não cometeu pecado, mas se puder reverter a situação, ficará em paz com sua consciência. Viu? Ele não cometeu pecado porque não sabia e só fez porque justamente não tinha esse conhecimento. Outra informação importante para nós refletirmos: grande parte dos casos de violência envolve droga ou bebida alcoólica. Muitos dos casos envolvendo violência entre homens e mulheres contam com um ingrediente preocupante: o uso de entorpecentes ou álcool. Num rumoroso caso de uma morte de mulher em município do interior capixaba, o autor do crime foi encontrado com drogas ilícitas. Num caso de uma mulher que morreu num hotel de Colatina, também houve consumo de droga pelos envolvidos na efetivação dos atos. E mais um caso de violência mútua entre um casal na Serra, que também teve divulgação ampla na mídia capixaba. Os dois haviam consumido bebidas alcoólicas. E num caso de um sujeito suspeito de agredir uma mulher na Grande Vitória, onde está a capital do Espírito Santo, ambos haviam consumido tóxicos, narcóticos. Gente, temos que analisar isso muito bem, refletir e colocar as pessoas para se distanciarem dos entorpecentes. Agora vamos para a prova de amor divina. Prova divina do amor de Deus. Vamos lá. A cruz é a grande prova de que Deus nos ama. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Nós somos pecadores e o salário, o que merecemos pelo pecado, é a morte. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Cristo nos dá a oportunidade de voltar para Deus, conquistando a vida em comunhão com Ele na dimensão eterna. Jesus diz que deixa conosco a sua paz, não a paz mundana, mas a paz espiritual. Temos a liberdade, o livre-arbítrio,
E assim as coisas boas e ruins acontecem em nossa vida pelas escolhas de cada um. Com o pecado, houve um desordenamento das coisas que Deus nos deixou, e isso tem consequências. Há um conflito do bem e do mal. O próprio diabo e seus anjos, que se rebelaram contra o Criador, agem na vida dos que não têm fé, carregando-os para serem banidos da presença divina. Daí a importância de orar, de conhecer a palavra de Deus, ou seja, abastecer a alma. Assim como o corpo precisa de alimento, a alma precisa de oração. Se todos nós fôssemos felizes neste mundo, sem qualquer problema, em pouco tempo esqueceríamos completamente de Deus. Por isso temos que superar as adversidades, entendendo que sem Deus nada somos. Pense nisso e vamos nos salvar para a vida eterna quando Jesus voltar. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus do impossível. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. Acesse Paulo Roberto Maciel, Facebook, blog, YouTube e Instagram. Chegamos ao fim de mais um web jornal do Paulo Maciel. Você que nos acessa meus endereços telemáticos, Paulo Roberto Maciel 7919, ou Paulo Roberto Maciel 6 /, ou ainda você que acessa o repórterpaulomaciel.blogspot.com. A paz de Cristo, a paz de Deus, Shalom Adonai. Obrigado.